Sejam bem-vindos, estimados irmãos e irmãs. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a esse nosso momento de estudo bíblico aqui em nossa paróquia, congregação Cristo para Todos de Campo Grande. Também a paróquia Cristo de Duque de Caxias, juntamente com a missão Castelo Forte. Nós nos reunimos sempre às terças-feiras, hoje dia 22 de março, dia da água, né, para estudar temas da nossa igreja. E o tema que nós estaremos abordando agora, a próxima série, é a série orientada pela nossa igreja, a Igreja em Grupos, o caderno com a temática desse ano, Oramos e Compartilhamos Cristo para Todos. O estudo desta noite é o estudo de número 2, né? Abençoados para abençoar. E nós nos alegramos com a presença de cada um de vocês, quer seja pela participação em nossa sala virtual, quer seja pela participação também pelas nossas redes, né? O canal do YouTube da congregação. Eu sou o pastor Erison Lima Ferreira e é sempre uma alegria ter cada um de vocês participando conosco. Nós queremos, na sequência do nosso estudo, aqui invocarmos a presença do nosso Deus para nos acompanhar aqui. E convido cada um de vocês também para que, em espírito de humildade, confiança, nos coloquemos diante do Senhor e o chamemos para estar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Santo Pai, onde 2 ou 3 estão reunidos em torno da Tua palavra, Tu confirmas a Tua presença. Assim cremos e unidos em torno desta palavra, nós queremos receber a Tua bênção e por meio da mesma, sermos uma bênção para outras pessoas ao nosso redor. Em Teu nome, por Cristo Jesus, que contigo e o Santo Espírito permanece o único Deus a quem servimos e queremos dar glórias. Amém. Amém? Hoje participam conosco aqui Amém. Seu Francisco e Dona Valéria, também seu Jadir e Dona Rosário e família, né? E família, as duas famílias participam conosco neste estudo. Nós queremos aproveitar a oportunidade e cantarmos um hino, né? O primeiro hino que nós queremos cantar, Cristo, autor da minha vida, o nosso inário luterano. Cristo, autor de minha vida e da morte vencedor, que por ânsia sem medida, por incomparável dor, minha morte aniquilaste e minha alma resgataste. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Suportaste ultraje, insulto, mofa, muros e desdém, cuspe, açoites e tumulto, morte como nunca alguém, para dar-me liberdade das algemas da maldade. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Foste muito maltratado, humilhado até o fim, e de espinhos coroado, que te fez sofrer assim. Teu amor traz a vitória e a coroa
Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Duramente flagelado, mitigaste a minha dor. Falsamente incriminado, foste meu libertador. Para eu ser reconfortado, foste a cruz desamparado. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Devo agradecer-te tanto, ó Jesus, tamanha dor, chagas, agonia e pranto, penas e mortal horror. Vivo e morro consolado, por teu sangue perdoado. Grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Muito bem. Nós hoje, então, estaremos falando abençoados para abençoar. Esse é o tema do nosso estudo, né? É o estudo de número 2 do caderno do Programa de Educação Cristã e Mordomia de nossa igreja. O nosso estudo ele tem por base o texto de Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 a 9. Nós veremos na sequência. Mas para iniciar esse momento de estudo, a proposta do autor, o autor desse estudo foi o pastor Geraldo Schiller, né, pastor presidente de nossa igreja, e ele começa com uma pequena ilustração, né? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Ele mostra aqui então o que é no mapa, né, da região da Palestina, em Israel, a nascente do Rio Jordão, né? Então ele mostra que ao norte, bem ao norte, no Monte Hermon, a região de Golã, né, acontece aqui a nascente do Rio Jordão. Então as águas que vão escorrendo, né, caindo da montanha abaixo, pelo degelo da montanha, ela vem ao longo do caminho formando o Rio Jordão, e essa água vai trazendo vida ao longo do seu caminho, né? Essa água ela chega à região então do que nós conhecemos, o Lago de Genezaré, ou também conhecido como o Lago da Galileia. E o que chama a atenção é que as águas que desagam nesse grande lago, ela produz ali naquela região um percurso de aproximadamente 110 quilômetros, né? Todo esse percurso do Rio Jordão. Nessa primeira parada, assim, ele tem ali muita vida, né? Jesus conta diversas histórias de pesca, né? Então produz bastante peixes, né? É uma área que é abundante em vida, né? A água que chega no Lago da Galileia, assim chamado, né? O Mar da Galileia, essa água não fica retida nesse mar. Ela continua o seu percurso. A água que chega produz vida, né? Renova a vida que está ali, e essa água transborda, ela segue o seu percurso, né? O Lago da Galileia ele tem essa característica de que ele recebe, mas ele também ele deixa essa água fluir a partir dele. E o mesmo não acontece no final desse percurso do Rio Jordão, né? Quando chega no Mar Morto. O Mar Morto é um mar que é um lago, né? Que ele guarda a água em si mesmo, e devido à grande evaporação que tem ali, a quantidade absurda de sal nesta água, não há vida nesse lago, né?
é o lugar de maior concentração de sal, onde já vi algumas fotos, né, que pessoas conseguem colocar um ferro de passar sobre a água e esse ferro não afunda, né? Já tinham visto fotos desse lugar e esse contraste entre os dois lagos, irmãos? Seu Francisco, já tinha visto isso? Consegui aqui. Já tinha visto sim, pastor. É muito interessante, né? Essa densidade aí do Mar Morto. Então essa diferença entre os dois mares, né, entre o Mar da Galileia, o Lago da Galileia e o Mar Morto, assim chamado, né, mostra o que pode acontecer quando a água, né, que traz vida, hoje o dia da água, ela fica retida, né? Isso também serve, ele propõe, isso como uma ilustração, uma introdução ao que nós queremos falar neste encontro, né? Como que, olhando para a palavra de Deus, que é água que produz vida, né, ela pode ocupar dois efeitos distintos, né, quando nós deixamos essa água fluir ou quando nós apenas a retemos para nós mesmos, né? E aí o pastor ele traz aqui para nós o texto bíblico de base, Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 a 9. Né? Eu vou tentar sumir aqui da tela, só um minutinho. Uhum. Bom, vocês têm aí? Gostaria de chamar alguém que gostaria de fazer a leitura? Posso ler, pastor? Obrigado. Gênesis 12, de 1 a 9, né? De 1 a 9, isso mesmo. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim, Abrão partiu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam juntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. E Abrão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e aí ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abrão viajou, indo adiante para o sul. Muito bem. O versículo 2 desse texto, deixa eu voltar ele aqui, ele fala, né, dessa promessa que o Senhor faz a Abraão. O Senhor vem, ele ainda não era Abraão como nós conhecemos, né, ainda tinha o nome de Abrão, e ele, recentemente até vocês talvez tenham acompanhado, né, uma novela, a Bíblia, conta um pouco dessa história. No meio da sua família, era um povo que tinha diversos deuses, né? E Deus, Abrão, ele conhece o Deus verdadeiro dos seus antepassados, e a despeito do que havia naquela terra, no meio dos seus parentes, ele é fiel ao Senhor. E o Senhor o chama
né, para fazer dele uma bênção. Né? No versículo 2 tem esse chamado que é um grande desafio, né? Saia da tua terra, do meio da tua parentela ou dos teus parentes, né, como aqui está na nova tradução na linguagem de hoje. Sai da casa do teu pai. Ou seja, Deus chama Abrão para sair da sua zona de conforto, né, plenamente, né, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Os seus descendentes, né, vão formar uma grande nação, eu o abençoarei. Né? O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Né? Eu te abençoarei. O que chama a atenção desse convite de Abrão para vocês, irmãos? Seu Jadir, Dona Rosária, Gabriel também, que eu vi que Gabriel chegou aí na sala. Vocês destacariam desse convite de Abrão? Para mim, pastor, o que chama muita atenção aí é como Abraão vai servir de canal de bênção para toda a humanidade, a gente pode assim dizer, né? A obediência dele beneficiou a todos, né? A toda a humanidade. Nesse sentido, nós olhamos para Abraão, né, e de fato a Bíblia fala, né, ele é um pai na fé, um grande exemplo. Né? Como os filhos aprendem com o exemplo dos pais, Abraão serve para nós como um grande exemplo de fé. Né? Mais alguém gostaria de falar? E de força também, né, pastor? Porque, como o senhor falou, ele foi chamado para sair da zona de conforto dele. Que ele estava no meio da parentela, que tudo era muito mais confortável, era natural, era ambientado, né? Ele estava acostumado com aquele ambiente ali. Uhum. E de repente Deus pede para que ele saia da parentela dele, como o senhor mesmo falou, da zona de conforto. Quer dizer, é um desafio muito grande. Você sair do teu ambiente, você está acostumado, para explorar e fazer a vontade de Deus num ambiente que você sequer sabe o que vai ser lá na frente, né? Sim. Eu lembro e gosto assim, de trazer como ilustração aquelas quando pessoas vão caminhar pelo meio de um milharal, né? Você tem alguém chamando lá na frente, né? Olha, vem. Aí você tá caminhando pelo meio do milharal. Geralmente o milho ele dá os pés de milho ele ficam em torno de 1,20 m, às vezes até mais, 1,60 m, né? Então, ou seja, para mim já é uma altura difícil de ficar olhando com tranquilidade um caminho, né? E nesse chamado de Deus, nós somos aqueles que caminham pelo meio do milharal, ou seja, é um caminho que você não enxerga tão facilmente as direções, mas Deus está por cima, né? Deus está vendo desde o início, o ponto inicial, e ele já conhece o ponto final. Né? Ele faz, para Deus é seguro convidar a cada um de nós, né, para seguir a sua palavra, né, a sua voz. Mas para cada um de nós sabemos que há um grande desafio. Né? E aí, uma questão para nós olharmos aqui, que o texto nos traz, uma pequena reflexão. Deixa eu colocá-la novamente aqui. Quais foram as 3 grandes promessas que Deus fez a Abraão? Olhando para os versículos 1 a 3, o que nós poderíamos dizer? 3 grandes promessas que Deus fez a Abraão nos versículos 1 a 3. Deus promete que ele seria pai de uma grande nação, né? Nação, né? Falar que alguém vai ser pai de uma grande nação tendo 20 anos, 22 anos, moleza, né? Falar para alguém que está com 75 anos que vai ser pai de uma grande nação, é tranquilo assim, seu Jadir? É bem difícil, né? Chegar para alguém casado já há um bom tempo, ele e a esposa não tinham filhos ainda,
Né? Olha, você vai ser pai de uma grande nação. Né? É a primeira promessa. E também a obediência dele, né, pastor? Já com essa idade, né? Ele podia questionar, mas ele não, né? Prontamente obedeceu, né? Ele aceitou o chamado, ele seguiu, né? Nós, conhecendo um pouquinho mais de perto a história de Abraão, nós já comentamos isso em outros estudos. Abraão e Sara, embora tivessem ouvido a voz do Senhor, ao longo do percurso, eles, por algumas vezes, tentaram moldar a promessa de Deus ao seu próprio entendimento, né? Como se diz, vou moldar Deus ao seu jeito de ser. Né? Por exemplo, quando Deus disse assim, olha, eu vou te dar uma grande nação, ele olhou para o lado, a esposa dele era estéril, né? Ele pensou, como é que eu vou ter filhos? Se não é com Sara, eu vou adotar um. Lembra que ele adota Eliezer como seu... ele tenta adotar Eliezer como seu herdeiro. Lembram disso? Sim. Né? Deus disse, não é assim. Vai ser um filho nascido de ti. Aí ele conta para Sara. Olha, Sara, Deus disse que vai ser um filho nascido de mim. Nascido de ti, bom, se eu não posso gerar filho... Aí Sara tem aquela, né, ideia. Então, olha, a minha serva, né, esteja com ela, tenha filhos com ela, e os filhos dela são meus filhos. Né? Uma ideia de vinculação, de servidão, né, naquele tempo. E nasce Ismael, e Deus diz, não é assim. Parem de tentar remendar o meu projeto, eu não preciso da ajuda de vocês. A minha promessa eu cumpro do meu jeito, no meu tempo. Sem a intervenção de vocês. E Deus então faz com que a própria Sara fique, né, grávida e tenha o seu filho Isaac. Né? A gente já falou disso, e quanto foi importante ter essa caminhada com Deus e ver como Deus cumpre a sua promessa e é do jeito dele, não segundo os nossos remendos, né? Porque quando Deus chama Isaac para ser sacrificado, né? Deus chama Abraão para sacrificar Isaac, lá o autor da carta aos Hebreus diz que Abraão fez isso sem pestanejar, né? Sem discutir se Deus estava certo ou não, porque Abraão creu que o Deus que havia prometido e dado Isaac como, né, o cumprimento da promessa, que seria por meio de Isaac essa grande nação, Abraão creu que o Senhor seria capaz de ressuscitar Isaac. E por isso ele oferece o sacrifício. Nós falamos algumas semanas atrás sobre, né, a perseverança, né? A perseverança, ela fortalece, a tribulação, as dificuldades produzem a perseverança. E a perseverança, por sua vez, a esperança, né? Por uma caminhada de mais de 40, 50 anos com o Senhor, quando ele faz aquele desafio, né? Abraão, né, me deu o seu filho Isaac, o seu único filho. Né? Abraão foi. Mas por quê? Ele tinha muito tempo de caminhada com o Senhor. Dali também nós podemos tirar uma experiência para nós. Mas os versículos 1 e 3, um desses é esse, de ser uma grande nação. Né? Que outro? Que outra promessa Deus faz para Abraão ali nesse texto? Versículo 3 diz assim, olha, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Senhor está dizendo que diretamente, né, não apenas Abraão seria abençoado, mas aqueles ao redor de Abraão, conforme o Senhor estaria sendo o defensor de Abraão, o advogado, né? Aquele que combateria os seus combates. E a última bênção, né, diz que por meio de Abraão, não apenas ele e Sara seriam abençoados pelo Senhor, mas todas as famílias da terra. Né? Então é realmente uma grande promessa de segurança. Né? Alguém pode ler para mim aí, seu Antônio? Pode ler a tela, por favor? Ponto 2.
Antônio? Oi, alô? Oi, pode ler aí no número 2, seu Antônio? Se tem o quê? Pode ler aí na tela o número 2? Não, a tela tá fechada para mim, tá aparecendo que mais foram as 3 grandes, sei o quê. Deus fez a Abraão, é isso? Isso, Deus disse a Abraão. Deus disse a Abraão, se... Mas a tela tá só pelo meio. Uai. Os finais do início e o final não tá aparecendo para mim. Alguém está conseguindo ler tudo, pessoal? Só para ajudar. Obrigado por ter falado, seu Antônio. Ah, é porque a tela do seu Antônio deve estar... o celular deve estar em pé. Eu vou ler o 2. Tá em pé, sim, eu uso sempre em pé. Tá, Então é por isso. Se colocar deitado, vai ver tudinho a tela, seu Antônio. Quer ler, seu Antônio, ou eu leio? Pode ler, outro dia eu leio. Tá bom. Deus disse a Abraão, seja uma bênção, e em você serão benditas todas as famílias da terra. O que essas palavras têm a ver conosco? Como essa bênção nos alcançou? Com vocês a palavra. O que essas palavras têm a ver hoje conosco? Mais de 5.000? Não. 1.500 antes. Tá, isso aí. Moisés 1.500, não, Abraão mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, e nós então em torno de 4.000 ou 4.500 anos. O que isso tem a ver conosco hoje? Como essa bênção nos alcançou? Tem sim, a bênção nos alcançou através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, que nós somos da descendência de Abraão, mas não por Abraão, mas por Isaac, conforme está escrito. Em Isaac será chamada a tua descendência. Então nós somos abençoados pela fé em Deus, a mesma fé de Abraão. Sim, muito bem lembrado, São Antônio, né? A fé de Abraão não é uma fé, nesse sentido, uma fé excepcional, porque Abraão era alguém excepcional, mas no sentido, a fé de Abraão é onde Abraão ancorou a sua esperança. Né? Qual o objeto da fé de Abraão? Esse objeto da fé de Abraão é que foi tanto para ele quanto é para nós uma segurança de salvação. Né? Então nós temos Abraão e muitos outros heróis e heroínas da fé, né? Que nós olhamos para eles e aprendemos com a sua caminhada, né? Onde eles ancoraram a sua esperança e o quanto esse Deus, que é vivo e real, que os amparou, nos deixa também a segurança de amparo em situações de vida que nós identificamos semelhança com a história dessas pessoas. Né? Então é o objeto da fé de Abraão também a nossa esperança. Né? E aí isso eu disse muito bem. Essas palavras têm a ver conosco porque através da genealogia dos filhos, né, de Isaac gerou a Jacó e Esaú, né? De Jacó vieram as 12 tribos, né? E das 12 tribos ali a tribo de Judá, que veio Davi, ou seja, toda a promessa do Senhor que foi se renovando. Né? E nós temos um paralelo também. Quando nós vemos lá nos versículos 2 e 3, quando o Senhor fala que de Abraão e da sua descendência haveria uma bênção para toda a terra, né? Isso faz uma conexão direta com a promessa anterior, onde Deus, num outro texto, lá no primeiro momento, lá ele fala de abençoar toda a terra por um descendente da mulher. Quem lembra qual é a história? Ou se sabe ainda melhor, qual é a referência? Alguém lembra? Gênesis, né? Gênesis 3:15. A história do encontro do Senhor com Adão e Eva. Naquele encontro, o Senhor promete, né? Depois de trazer a palavra de alerta, de juízo, né? Sobre Adão e Eva e a serpente, o próprio diabo, Deus promete que um descendente de mulher, um descendente de Eva, né, seria o reconciliador.
Toda a humanidade seria abençoada por meio desse descendente. Agora o Senhor renova de novo, ele faz um tronco, né? Como uma vertente. Todas as nações, agora ele chama de novo a Abraão, faz um novo tronco para onde vai essa salvação, né? Depois vem de Jacó, né? Depois vem de Jacó, vem de Judá. Aí dos filhos de Judá nós chegamos a Davi, né? Até que chegamos a Maria e José, descendentes dessa corrente, né? Dessa linhagem, e nós temos o Salvador Jesus. Alguém quer falar? Não? Então vamos seguir, né? Então ela chegou até nós por causa de Jesus. Por isso nós somos também abençoados. Nós vemos então, como vocês falaram, a grande promessa. Deixa eu colocar aqui que sumiu. Isso, vamos lá. Gálatas 4:4. Tá? O que nos diz lá? Alguém pode ler, por favor? Senhor Jadir, Dona Rosária, conseguem ver? Estou procurando aqui, pastor. Está na tela. Gálatas 4:4. Isso. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Isso. Então, naturalmente, né, Deus promete ao longo da história de um dos descendentes de Abraão enviar o cumprimento, né, essa bênção para toda a humanidade. Mais do que dominar a terra, mais do que dar um território para formar uma nação, né? De uma família se forma uma tribo, dessa tribo se forma uma grande nação. A maior de todas as bênçãos é esse nascido de mulher. A bênção para o mundo. E olha que contraste, né? O que veio para ser a bênção para o mundo, o maior de todos os presentes ao mundo, não tinha, como a Bíblia diz, um lugar onde se reclinar. Tá? Deus enviou o seu Filho, que veio como, né, nascido de uma mãe humana que viveu debaixo da lei para libertar os que estavam, a fim de que pudéssemos nos tornar filhos do Senhor. Então, esse é o maior de todos os presentes. Né? Que esse, como eu falei no culto de domingo, que veio para ser a exceção à regra, onde a Bíblia fala que toda alma que pecar, essa morrerá. Jesus é aquele que morreu, muito embora não tivesse cometido pecado. Como nós não conseguimos cumprir a lei, estávamos presos, né, sob o peso, o jugo da lei, né, Cristo venceu, cumpriu a lei e ainda assim, voluntariamente, ele se entrega, né, como servo para ser julgado, penalizado, morto, né, para o nosso benefício, em nosso lugar. Né. Outro texto aqui que nós temos... Esse não vai dar para ler, né? Mas fala exatamente sobre o nascimento de Jesus. Não sei se vocês conseguem ler, acho que não ficou tão nítido assim. Eu farei a leitura aqui. O nascimento de Jesus foi assim, então, Maria, sua mãe, né, ia se casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. E ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi. Olha a relação, né? Embora não houvesse relação entre José e Maria para o nascimento do filho, esse filho é conectado por José ao rei Davi. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo.
ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o mundo, o seu povo, dos pecados deles. O próprio nome de Jesus traz o seu ofício, né? Jesus, o Antigo Testamento é o Yeshua, né? Deus salva, né? Deus salva o povo. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio dos profetas. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou-se com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Então, aqui nós vemos como Deus abençoou todas as nações por meio de Abraão. E voltando aqui, conforme o pastor Geraldo, acerca disso, né, nós vemos uma relação bastante nítida, né, conforme a história que ele inicia. Né? O lago da Galileia seria como Abraão, né? Por meio dele, ele que recebe a fonte da vida, as bênçãos de Deus, ele é abençoado. Há vida ao redor dele, mas também essa vida perpassa por ele, continua dando vida ao longo do caminho. Né? Apontando para esse modelo que ele traz, Abraão se assemelha ao lago da Galileia, ao mar da Galileia, aquele que recebe vida do Senhor, mas não a retém em si. Ele deixa fluir e a vida continua abençoando outros caminhos, outras terras, outras vidas. Tá? Seguindo aqui o nosso estudo, continua um outro ponto. Né? Aí ele traz para nós uma reflexão. Vocês também se percebem abençoados por Deus? Abraão recebeu a promessa do Senhor e foi abençoado. Vocês, meus irmãos, vocês conseguem perceber a bênção de Deus em suas vidas? É para falar. Recebe a bênção de Deus. Eu, todo dia, toda hora, pastor. Graças a Deus, sou muito abençoada. Pois é. Às vezes a gente, que bom que a senhora está dando o exemplo de pessoas que percebem a bênção de Deus. Né? Nós comentamos no último sábado com os confirmandos, né, como que Adão e Eva dentro do jardim, em dado momento, a tentação do diabo fez com que Eva perdesse de vista a bênção que ela e seu esposo já tinham, com a cobiça de assentar-se no trono de Deus. Quando o diabo chega e fala assim, olha, é certo que não morrerão, né? O Senhor sabe que se comerem dessa fruta serão como Deus, né? Conhecedores do bem e do mal. Vocês não precisarão de um Deus para olhar, vocês mesmos serão esse Deus, se assentarão no trono do poder. Né? E nesse sentido, eu estava conversando com eles, né? É o que hoje em dia é o caminho que as campanhas, né, publicitárias de marketing fazem. No mercado que a gente vive, onde você liga, é televisão, é o celular, é o rádio. Qual é o que move o marketing? É isso. Né? Você sempre em busca de algo maior, diferente. O que você já tem se torna obsoleto. Percebam isso nas campanhas de celular, percebam isso nas campanhas de tênis, de roupa. Né? Nós temos o melhor para você. O que você tem já não é tão interessante assim. Né? E nesse sentido, nós acabamos esquecendo aquilo que nós já recebemos. Todo o caminho e tudo que o Senhor agregou em nossa vida até aqui. Então, quando nós ouvimos essa pergunta, vocês se percebem abençoados por Deus? É uma pergunta, sim, né? Muito relevante. Quando nós paramos a observar atentamente o nosso cotidiano. Essa reflexão faz sentido para vocês? Gabriel, gostaria de dar um comentário também? Você que esteve na aula no sábado?
Oi, pastor. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Lembra disso que nós conversamos no sábado? Sim, Você consegue se perceber abençoado por Deus? sim. Por quê? Primeiro que eu tenho um lugar para morar e comida para comer. Muito bem, né? Ou seja, coisas que a gente falou na aula, né? Que a princípio a gente nem se dá conta. E quanto que isso é importante. Eu lembro que nós conversamos, né? A gente, falando do que acontece muitas vezes na adolescência, aquele peso enorme que faz sobre os ombros, né? Menino vai arrumar a cama. Nossa, que sacrifício para arrumar a cama, né? Aí a gente pensa que é quase um martírio. E aí quando a gente para na frente da TV e lembra quantas crianças e famílias, aqui mesmo em Petrópolis, né, no domingo à tarde, né, novamente diversas famílias, né, que tiveram as casas arrastadas, as camas foram embora. Aí, será que eles agradeceriam agora assim, não tem mais cama para arrumar? Ou vão pensar, puxa vida, eu queria ter uma cama hoje para poder arrumar, né, para que eu pudesse também me deitar nela. Né? Às vezes a gente não se dá conta. E quantas tragédias acontecem ao nosso redor, e se Deus nos preserva, nós precisamos reconhecer nisso a sua bênção, né, a sua presença, olhar também para o lado, dar socorro, dar suporte, né, mas acima de tudo, ser gratos, né, e menos reclamões com as coisas que estão longe de nós. Né? É importante a gente trabalhar bem, cuidar bem das coisas que Deus nos dá. Tudo isso é bênção, né? Mas acima de tudo, sermos agradecidos pelo que nós já temos. Aí, ó, um texto para nós darmos uma olhadinha aqui, ó, para vocês darem uma referência. Pois não, pode falar. Eu queria fazer uma observação. Por favor. Que Deus também nos abençoa, também não nos concedendo, às vezes, o que a gente quer. Para a gente não sair da vontade do plano dele. Então, a bênção não é só uma questão assim, positiva, mas às vezes negativa. Ou seja, o que a gente não tem faz parte também do que a gente não recebe, faz parte também de um plano de Deus para a gente. E a gente depois vai perceber que também foi uma bênção a gente não ter recebido aquilo que a gente ansiava, aquilo que a gente desejava. Porque Deus deu algo melhor de acordo com a vontade dele. Era só esse detalhe. Sim, Francisco. E aí, né, me permita falar, ser agradecidos na fartura, né, digamos, é um caminho, é um fluxo normal, né? Mas ser agradecido na carência é importante. E esse tempo de quaresma nos lembra disso. Tempo de quaresma é tempo de arrependimento, né? De ser também agradecidos na carência. Aquilo que nós não temos para perceber aquilo que nós de fato necessitamos. Né? Olhar para as coisas que Deus nos dá e também aquilo que Ele não nos dá, ainda assim como bênção. Né? Salmo 139, vou ler algum desses textos aqui, não vou ler todos, mas Salmo 139, se alguém quiser achar comigo, os versículos 13 e 14. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo de Davi, né? Ele está agradecendo o quê? Porque ele é alguém formado pelo Senhor, guardado pelo Senhor, mesmo antes da sua mãe ter ciência da sua existência. O Senhor já o sabia. Né? E o Senhor o cuidou desde a nossa formação. O nosso nascimento é um milagre, né, promovido pelo Senhor. Marcos 16. Alguém achou? Quem achar primeiro pode ler. Marcos 16. Sim. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
numa sequência de textos, olha, o meu nascimento é bênção de Deus. Mas sabendo que eu nasço, né, por natureza, nasço em pecado, Deus não apenas me deixa nascer na carne, mas Deus me concede, por meio do batismo, um nascer para o Espírito, para uma nova vida, para que eu viva na presença do Senhor não apenas na carne, né, mas que eu também viva na sua presença por meio do Espírito, do santo batismo. Quem crer e for batizado será salvo. O Senhor me oferece, né, me provê o santo batismo como esse meio de salvação. E essa salvação não é obra nossa, né? Quem pode aí ler Efésios 2:8? Não é mérito nosso, não é excepcionalidade da nossa parte. São bênçãos que vão se acumulando em nossa vida. Efésios 2:8. Quem encontrar, primeiro pode ler. Porque é por sua graça que temos sido salvos, mediante a fé. Isto não surgiu de vós, antes é dom de Deus. Nossa! É por meio da fé em Cristo Jesus. Por meio da fé, como já foi dito, nós somos conectados à descendência de Abraão, né? Nós somos também linkados, né, a essa promessa, essa bênção do Senhor. Filhos de Abraão por fé. Não no sentido, como já falamos, né, de que Abraão foi excepcional, mas porque aonde Abraão se agarrou, a promessa desse Deus Criador, é o lugar também onde nós nos agarramos. É um presente de Deus. Assim como foi para Abraão, também é um presente do Senhor para nós, né? E mais, né, Deus nos dá uma dignidade, um ofício nesse mundo. 1 Pedro 2, 9 e 10. Quem já achou pode ler. Opa, 10 minutos. Depois eu vou passar um outro link para vocês, tá? Vou colocar logo aqui. Quem achar, pode colocar aí, por favor. Pedro? Segunda Pedro? Primeira, segunda? 1 Pedro 2, 9. 2:9 diz assim: mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram os escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. É isso? Isso mesmo, né? Ou seja, o Senhor não apenas nos chamou da morte para a vida por meio do batismo, fez isso sim de fato pela graça, mas também para cumprir um ofício. Não apenas um grupo seleto como os sacerdotes do Antigo Testamento, agora todo que é batizado tem o ofício do Senhor, ser um sacerdote no mundo. O povo de propriedade exclusiva de Deus, né? E o último texto aí, Salmo 23, né? Nós conhecemos muito bem, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dentro dessa nova família para a qual nós fomos incorporados por meio do batismo, na fé em Cristo Jesus, nada nos faltará. Nós podemos olhar nesse sentido todo o cuidado que o Senhor nos oferece, o texto nos diz isso, né? Ele nos dá alimento, ele nos dá segurança. Nós podemos aqui confessar, é tema já que o Gabriel está aí na aula, né? No estudo, é tema já da nova etapa do nosso catecismo, que é falar sobre o credo apostólico. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que me cria, né, quem eu sou, me dá corpo, alma, olhos, ouvidos, todos os membros, razão e todos os sentidos, conserva e ainda me dá comida, bebida, veste, calçados, campos, gados, dinheiro, bens, esposa, filhos, e tudo isso ele faz porque é bondoso.
né? Qual é a minha resposta diante de tudo isso? Diz o Lutero. Devo dar-lhe graças e louvor, servir e obedecer, né? Nesta palavra eu quero seguir em frente, pois ela é fiel, disse Lutero. Assim também nós, né, cantamos, oramos, dizemos, proclamamos como Lutero. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me negou o que era mais precioso, certamente não vai me deixar faltar nada menos que isso, né? Podemos nos considerar menos abençoados que Abraão ou somos igualmente abençoados por Deus? Antes de seguirmos para esse ponto, eu vou dar uma dica para vocês aí. Do lado, deixa eu abrir aqui a tela, né? Do lado tem um link, tá? Deixa eu mostrar ele aqui, cadê? Tem um link aqui na tela. E aí eu peço vocês para darem uma... Opa, tá sumindo. Esse linkzinho aqui, ó, ponto 20zinho. Deixa eu mostrar ele lá. Aqui. Esse link aqui, vocês clicam nele para a gente ir para uma outra sala, porque essa aqui vai fechar dentro de alguns minutos, né? Não sei exatamente quantos minutos tem aqui. 7. Tem 7 ainda? Pois é. Tem mais algumas perguntinhas, a gente tem uma oração, a gente só para passar para outra sala, que hoje essa aqui tem prazo para terminar. Vamos saltando para lá? Clica no link aí que vai abrir uma outra janela. Chegou ainda não. Calma aí. Calma. Tem que abrir ela primeiro. Ó, beleza. Já chegou o Gabriel. Dona Rosário chegou também. Boa noite, pastor. Oi. Cadê o seu Antônio? Ih, eu tô difícil, hein? Chegou aqui não. Tá do ladinho aí, Antônio. Hã? Tá do lado. Ah, tá. Eu vou te mandar no outro canal. Vou te mandar no teu WhatsApp. Antônio Costa. Antônio, tá aqui. Tá aí no teu WhatsApp já. Pronto. Só clicar lá no WhatsApp e vai abrir o canal pro senhor. Ele tem que sair daqui, né, então? Oi? Pode sair e entra lá. Vai dar certo. Muito bem. Deixa eu fechar o outro canal, a outra sala. Aqui tá o Francisco ainda. Aí. Opa. O que está acontecendo? Deixa eu ver se eu entendo o que está acontecendo. Eu estou 2 vezes aqui na sala. Por isso. Oi. Cadê o outro? Agora sim. Oi. Pronto. Ótimo. Consegui. Rosária. Gabriel, teu pai e tua mãe não conseguiram acessar.
Eles estão aí com você? Pastor, Oi? eles estão com dificuldade de entrar ainda. Chegaram. Você pode mandar o link? Já estavam aqui, já chegaram. Aí, entrou. Valeu, Gabriel. Muito bem, agora podemos seguir. Podemos nos considerar menos... Pastor. Oi? Pois não. A minha mãe ainda não conseguiu entrar. Ela está junto com teu pai. Bom, vou tentar mandar para ela então. Calma aí, eu vou mandar pro link dela do WhatsApp. Valéria. Aqui. Foi pro WhatsApp. Deu certo? Seu Francisco está aqui. Oi. Pois não. Não, a minha mãe conseguiu achar o link. Achou o link. Ótimo, mandei pro WhatsApp. Ok, obrigado, pastor. Nada. Pronto. Agora sim. Agora é legal. Então vamos lá. Podemos nos considerar menos abençoados que Abraão ou somos igualmente abençoados por Deus? Como é que vocês se posicionam nessa pergunta que o pastor Geraldo faz a nós? Os que têm fé são abençoados por Deus igualzinho a Abraão. É o que diz o versículo, a palavra. Todo mundo concorda com o seu Antônio ou alguém tem um pensamento diferente? Afinal de contas, eu não sou pai de muitas nações, né? Não, eu apenas um membro de alguns da nação. Pois é. Pessoal, concorda ou sem corda? Concorda, seu Antônio. Concordo. E o maior fator para que Abraão ter sido Abraão foi a fé que ele teve, né? E se nós tivermos a mesma fé, a gente vai ser igualzinho. Ótimo, ótimo. E nesse sentido, a fé de Abraão é a conquista dele? Oi? A fé que Abraão teve foi uma conquista pessoal? De jeito nenhum, né, pastor? Acredito que Deus incutiu essa fé de Deus. através do poder de Deus. Então, o Deus que foi abundante para derramar a sua bênção sobre Abraão, começar pela fé, né? Ele nos abençoa de um modo igual ou diferente? Diferente de Abraão ou igual a Abraão? Aham. Não, ele deliberou a bênção em Cristo Jesus, igual a Abraão, ou até mais nós somos privilegiados do que Abraão, talvez, porque a palavra nos ensina que fugiu o versículo que vi na memória, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos, todas. Então, a parte de Deus, a bênção de Deus está em nossas vidas. Aí cabe a gente colocar em prática, exercitar, não viver uma vida morta, uma vida cristã morta, sem dar valor às coisas de Deus, que a bênção flui em nossas vidas. Sim, sim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né, e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu tenho o principal, né, não me faltará os demais recursos para a minha vida. Né, para a minha vida com o Senhor. Lembrando que deste mundo, diz a palavra do Senhor, desse mundo, nu viemos e nu deixaremos. A única coisa que nós levamos como herança desta vida para a eternidade é a fé. A fé em Cristo. Né? Aquele que não tem a fé em Cristo passa por essa vida e não leva nada. Pelo contrário, né? É o juízo, é a única coisa que nos acompanha desta vida para dentro na eternidade. Né? Quem está com Cristo para junto de Abraão e todos os seus filhos, né? Com os nossos irmãos. E por causa de Cristo, né, é que nós temos de fato a maior de todas as heranças. Então, igualmente com Abraão, nós somos abençoados pelo Senhor. E talvez nós podemos, né, nem sei se é assim, mas Abraão creu
e o Senhor foi confirmando ao longo da sua jornada a sua fidelidade. Qual a vantagem que nós temos em relação a Abraão? Nós temos a Escritura Sagrada, onde nós vemos os registros da fidelidade de Deus ao longo da história com outros homens e mulheres. Vocês conseguem enxergar nisso um privilégio, uma bênção? Ou não? Ou é apenas um pensamento meu aqui? Não, como uma bênção de Deus. Só que tem um problema, não para nós talvez, mas tem muitas pessoas que eles dizem assim, como é que eu vou ter fé? Nem sabe se tem fé, nem sabe se existe essa dádiva de Deus neles. Aí o difícil é, ou seja, para a pessoa dizer que eles têm fé, se crê em Deus, alguma coisa, alguma fé tem, só que eles não estão sabendo colocar em prática, ao meu ver, entendeu? Sim, sim. Eu já vi tantas pessoas questionar assim, tenho fé, não tenho fé para isso, não tenho fé. Ou seja, ou então quer usar a fé conforme ao seu bel prazer, também não é assim. Antônio, acho que é importante, assim, não sei se eu estou captando exatamente a tua reflexão, mas eu digo sempre que Deus sabe o tamanho da fé que Ele nos dá, e Ele sabe o efeito que essa fé é capaz de produzir em nossa vida, né? Por vezes nós não temos consciência plena, e aí, ou seja, não significa que alguém que é um cristão em fé não tenha oscilações no fervor dessa fé, tá? Não é a ausência, mas talvez o fervor. E isso muitas vezes assim, é mal explicado, talvez em outros contextos, né, de que achar que somente tem a fé salvadora aquele cristão que está em constante fervor da fé. E quando você entra num momento, às vezes, de tristeza, né, que está passando um momento difícil da tua vida, um momento de tribulação, eu estou meio em dúvida acerca da minha fé, né? Será que eu estou salvo? Nós precisamos voltar de novo às Escrituras, voltar às nossas confissões, que diz assim, não é o fervor da fé que te salva, é a fé em Cristo. E essa fé, no seminário a gente, né, ouvia os professores fazendo uma aula assim, ela não é um traço, ela é um ponto. O ponto ele é cheio e ele é completo em si mesmo, né? A fé em Cristo, não importa o tamanho, quanto eu estou fervoroso, se eu sei que Cristo é o meu Senhor, eu estou salvo. E nesse sentido, por ter essa fé primordial, vamos dizer assim, né, se eu estou me sentindo um pouco em dúvida, eu posso orar. Porque através de Cristo eu tenho acesso direto ao Pai. Senhor, dá-me mais fé. Né? Dá-me da tua fé, da consciência desta fé que tu já me tens dado. Isso nós podemos fazer, até devemos, né? Orar em todas as necessidades, como diz a palavra do Senhor. Pergunta 3. Como nós estamos administrando as bênçãos do Senhor em nossa vida? Seríamos como o mar da Galileia ou como o mar morto? Aí pergunta do pastor Geraldo para nós, né? Podemos refletir em cima disso. Não devemos refletir em cima disso, né? O que seria então uma fé semelhante ao mar da Galileia? O que seria uma fé ou uma bênção, né? Alguém que administra as bênçãos semelhante ao mar morto? Como é que vocês se posicionam? Lembra da figurinha? Deixa eu botar aqui só para voltar rapidinho, vou voltar. Nós colocamos lá o mar morto, né? Ele recebe a bênção, mas ele guarda em si mesmo, ele não deixa ela fluir. Por isso, ao redor dele não tem vida. Por outro lado, o mar da Galileia, ele recebe a bênção de Deus e ele deixa fluir, ele compartilha, né? Nesse sentido, ele continua abençoando ao longo do caminho outras vidas ao seu redor. É isso que o pastor Geraldo quis deixar para nós nessa ilustração. E aí? Como é que eu faço para ser um cristão mais parecido com o mar da Galileia? Ao meu entender, é colocando a fé em prática, né? E usufruindo as bênçãos de Deus que Deus liberou para nós. A igreja,
louvando a Deus, ter entusiasmo de vida cristã. Eu acho que é por aí. Entusiasmo de vida cristã. Ter prazer de ir na igreja, de contribuir com a igreja, viver uma vida feliz, feliz com Deus. Falar do amor de Deus para as pessoas. Isso. Eu, quando o senhor me fala de entusiasmo da vida cristã, né, e aí quando o senhor agora esclareceu, eu entendo como ter segurança daquilo que você tem. Né? Eu tenho a fé. Isso é a minha alegria. Nós conversamos no domingo, no estudo lá da igreja. Oi, pois não. Eu estava tentando falar, mas eu acho que eu estou com problema. Estou falando pelo da Valéria. Agora, quando o senhor diz, né? Como a gente pode ser como o mar da Galileia e abençoando, né? A gente, uma benção para o próximo. Ou seja, a gente abençoando, a gente vai ser mais abençoado por Deus ainda. Sim. Vai ser um fluxo, né? Sim, então, muito bem colocado. Abençoar os outros, mas o que eu tenho para abençoar? Talvez é a pergunta que, né, o velho homem, né, Gabrielzinho? O Gabriel, a gente olhou lá para trás na história do Adão e Eva, que eles eram super abençoados, né, e começaram a criar respostas ou dificuldades para responder o que Deus tinha perguntado, né? Como é que eu posso abençoar outra pessoa? O que eu tenho para abençoar outra pessoa? Aí eu jogo para vocês, né? O que você acredita que tenha para poder abençoar outra pessoa? Cada um de vocês. A gente tem tanto, né, pastor? E não digo nem no campo material. Material é o que a gente vê, é o visível, né? Mas a gente muitas vezes aprende e a gente pode ensinar. A gente recebe às vezes uma palavra da própria Bíblia, da própria palavra de Deus, que a gente pode compartilhar, dividir, passar para alguém, que muitas vezes a gente nem sabe, a gente não tem a consciência, não tem capacidade de perceber como que isso vai ser valoroso, às vezes, para uma pessoa que Deus sabe que está ali precisando, mas se a gente vai compartilhar aquela palavra que Deus falou no nosso coração, já é um veículo abençoador, né? Sim. Pastor, pode falar. Posso falar mais uma coisinha? Pode. A respeito do Salmo 23. Sim. Né? O Salmo 23 fala de águas tranquilas, de pastos verdes, né? Mas a maior bênção está lá no início, né? O Senhor é o meu pastor. A maior bênção é a gente ter Deus como pastor, né? É ter Deus como nosso pastor. Essa é a maior bênção, porque tudo vem depois. Exato. E tudo perde a importância se ele não for o nosso pastor, na verdade. Nada vai valer nada. Tudo só vale se a gente sem Deus como pastor. Davi, ele identifica, né? O Senhor, né, é o meu pastor. Então, se começa a perguntar quem é o pastor, quem é o que te cuida, quem é o que te supre, quem é o que te mantém, né? Quem é o que te dá suporte, sustenta. Davi não olha para si, Davi não olha para os ídolos e fala assim, o Senhor, o Criador, né? Ele é o meu pastor. Então, saber quem é o Deus a quem servimos. Nós falamos semana passada, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Né? Na leitura da semana anterior. Eu sei de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Identificar esse Deus. Ao identificar, ter essa segurança, né? Lembra, Francisco, nas primeiras visitas que eu fiz aí na tua casa, né? Nós falamos sobre Mateus 25, 31, a grande surpresa no dia do juízo, porque aqueles que foram abençoados pelo Senhor, né, tendo Cristo na sua vida, abençoaram sem se dar conta que estavam fazendo isso. Perfeito, pastor. Não é? Perfeito, não esqueci dessa passagem. Faz na fluidez da vida. Então, eu falei do Salmo 23 porque eu queria chegar como o senhor fez quando o senhor faz a pergunta, como abençoar, né? Então, para mim, não tem como abençoar ninguém nessa terra de uma forma melhor do que dizer a ela
que Deus é o pastor dela. Ou seja, tudo mais pode acontecer, ela pode ter um pasto verde, ela pode ter uma água tranquila, ela pode ter um local de descanso, ela pode ter o remédio para a ferida dela, mas o mais importante é ela saber que ela tem um pastor. Então, a forma de abençoar que eu vejo assim, a melhor forma de a gente abençoar alguém é revelar isso para a pessoa. Maravilhoso. Isso mesmo, gente, isso mesmo. Isso eu gosto de vocês participando dos estudos aqui comigo, né? Enfim, meus irmãos, é por aqui, nesse ponto, que o pastor Geraldo, né, traz para nós. Ele traz, então, na parte de conclusões, né, ele vai falando de que Deus não termina em nós a sua bênção, né? Nós somos alvo da bênção do Senhor, sim, mas também somos canais. Eu acho isso muito interessante, né? Alvos da bênção do Senhor, porque através de outros cristãos em outras épocas, né, que trabalharam, que lutaram, muitos deles morreram, foram mártires pela fé, essa fé chegou aos nossos corações, os nossos pais, né? E aqui o Gabriel, que é filho, né, pelos pais chegou a fé. E muito objetivamente, pelos pais, o Gabriel chegou ao batismo. Né? E pelos pais vem essa fé que agora flui no coração e continua a dar vida. Né? Usando a ilustração de hoje, mas para entender isso, né? Nós somos alvo e ao mesmo tempo nós somos canais, porque através de nós o Senhor continua a sua missão, né? De alcançar outras vidas. Né? Tendo alcançado, Ele nos mantém neste mundo, para que, através de nós, ele também venha alcançar outras pessoas, diz o pastor. Né? Somos uma bênção para outras pessoas quando nos relacionamos com ela por meio desta fé. Muito bem colocado pelo Francisco. Né? Ficou quase melhor do que o que o pastor escreveu. Né? E aí ele traz aqui uma fala de Bonhoeffer. Né? Com a sua encarnação, Cristo colocou-se entre mim e as relações com o mundo. Coloca apenas entre mim e Deus, né? Mas está igualmente entre mim e o mundo, entre mim e os outros homens e coisas. Ele é o único mediador do mundo inteiro. Né? Lá no livro O Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, né? Um pastor luterano, período da Segunda Guerra. Né? Olha, com a encarnação, Cristo se coloca entre mim e as demais relações do mundo. Né? Ele é um meio que traz vida. Né? Ele é a fonte da água da vida, nesse dia da água. Né? Deus é a fonte da água da vida que flui, né? E traz vida para nós e através de nós, como canais dele, né? Também oferecendo, abençoando, levando vida para outras pessoas. Faz sentido? É uma boa conclusão? Sim. Sim, né? Sim, verdade. Meus irmãos, nós então chegamos ao final. Gostaria de convidar vocês para um momento de oração também aqui em nosso estudo, né? Assim como nós estamos, vocês têm pedidos, agradecimentos para fazerem? Teria alguma menção, algum momento de oração? Eu queria agradecer ao Senhor por ter me convidado para esse culto. Opa, sinta-se convidado todas as semanas, meu irmão. Sinta-se convidado sim, tá? É um lugar que eu gosto de ter você também participando. Então, pelas oportunidades que mais pessoas participem também conosco, né? Que aqueles que nos acompanham fora desse horário da sala de aula também possam ser abençoados na meditação, né? Nas orações também, de saber que nós temos um Deus que não cansa de nos derramar suas bênçãos. Nós oramos ao nosso Deus. Amado Pai Celestial, prometeste e abençoaste o teu servo Abraão, e por meio dele abençoaste a nós e todas as famílias da terra. Nós te agradecemos, Senhor, porque nos alcançaste com as tuas graciosas bênçãos, especialmente o perdão e a salvação por Cristo Jesus. Obrigado porque essa salvação é presente e não conquista nós. Tu és, Senhor, aquele que nos abençoa também com o lar, com a família,
com o pão de cada dia, com o abrigo, e também, Senhor, nos dá condições de estendermos apoio, suporte, abrigo, ajuda àqueles que ao nosso redor passam por dúvidas, por tribulações. Senhor Deus e Pai, nós queremos... deixa eu voltar aqui. Senhor Deus e Pai, nós queremos suplicar a Tua companhia sobre cada um de nós neste momento de estudo e pedir que também continue nos acompanhando em nossas atividades semanais e momentos de meditação. Ajuda-nos a Te receber sempre com alegria, com gratidão e responsabilidade, para que, em nosso meio, junto às nossas famílias, possas alcançar e abençoar muitas outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Nós estendemos Amém. a cada um de vocês a bênção do Senhor. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Queremos cantar o último hino aqui, como está ali colocado para vocês. E aí encerramos nosso momento de estudo. Concluímos com louvor. Opa! Focado na lei. Concluímos com louvor nosso culto abençoados na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar este culto a Deus rendido, seja todo o nosso andar um servir agradecido. Seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras Deus abençoar a saída como entrada, dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada. Vem por morte venturosa, dar-nos vida gloriosa. Amém! Amém. Amém.